dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos terminar o nosso assunto, né? Que ficou faltando um pedacinho para a gente acabar o nosso capítulo. Nós vamos lá na página 314. 314. Ó, o que nós trabalhamos? Na página 314, nós começamos na outra semana, acho que não deu tempo de terminar tudo. Aqui nesse cantinho da página 314, tem as informações sobre os períodos da pré-história, paleolítico e neolítico. Paleolítico, até dei uma dica para vocês. Que página mesmo? 314. Paleolítico começa com P. Achei. Então, o primeiro período, né? Eu disse que primeiro é com P, paleolítico com P, para a gente guardar que o primeiro período é o paleolítico, né? Então, vamos rever um pouquinho sobre o paleolítico. Vamos lá. Olha só, nós chegamos a falar um pouco sobre ele e vamos finalizar agora. Período paleolítico, ou chamado Pedras Lascadas, né? Esse período foi de mais ou menos 26 milhões antes de Cristo, né? Que características tem esse período? O homem era nômade. Nômade é aquele que estava sempre mudando, né? Você é nômade. Então, hoje eu fico aqui nessa região, nessa caverna. Mudando para poder achar um lugar que ele precisa. Um lugar onde tem terra, comida. Aí depois, quando tudo acabava, ele mudava. Isso, Maria Helena. Então, ele ficava ali, tinha uma caverna, tinha alimento. Quando acabavam os alimentos ali na sua volta, ele ia para outro lugar. Então, nômade, tá? A gente não pode esquecer, ó, palavrinha para a gente guardar no baú da memória. Abre e joga ela lá com a informação. Nômade está sempre mudando, né? 315, né? É uma característica desse período do Paleolítico, tá? Nós primeiro agora só no Paleolítico. Então, 315, né? Oi? Página 315, não é isso? 314. 314 aqui, Té, ó, esse ladinho aqui, ó. Tá, tia, obrigado. Tá? E aí, temos, vivia, né, esses primeiros humanos viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos. Quando acabava, procurava outro lugar. Passou a ter o controle do fogo, né? Quando ele descobre que ele mesmo pode produzir o fogo quando ele quiser, e que deu... Bateu uma pedra numa na outra, eu até falei o nome da pedra, Egna, sei lá. Até ele... A gente tem também aí, vimos, né? Como é que passou a melhorar a vida dele quando eles têm o fogo, né? Cozinhar, afugentar, aquecer quando estivesse frio, por aí vai, né? Instrumentos que usava na caça eram feitos de pedra e ossos. Quer dizer, eles montavam com pedras e ossos tipos de facas e machados. Faziam pinturas rupestres nas paredes das cavernas. Então, nós vamos ter aí essas características do primeiro período. Que página, gente? A gente está falando página 314.
Lá onde está escrito Paleolítico e Neolítico. Claro que essa não está organizado como o que eu estou passando, mas a informação contém aí no livro também. Aliás, está contido, né? Então, essas informações do período paleolítico. Essa imagem, gente, bem legal para vocês terem a noção como é que eles faziam as facas, os machados, né? Então, temos aqui, ó, ele primeiro pegava um pedaço de pedra grande, pegava outro e ia batendo para tirar ou dar forma, né, daquilo que ele queria, né? Com outro madeira bem endurecida, né? Ou pedra, ou um chifre de um animal também, ele ia aprimorando os cantos. Aí a gente tem aqui, ele até fazendo aqui, ó, algumas raspas. Por exemplo, se fosse um chifre de um animal, tem a ponta bem afiada. Ele conseguia fazer riscos aqui para parecer uma serra, por exemplo. Tem faca que tem serrinha aqui na ponta, né? Então, e dava assim, de frente, esse chamado machado de mão ficava desse tipo. E assim era a visão da lateral dele, ele segurando. Como é que ficava? O machado era para cortar carne do animal ou era para caçar? Isso mesmo. Então, gente, essas pedras eram trabalhadas dessa maneira para que facilitasse mais a vida deles, né? Então, com uma pedra com uma ponta já assim, já era bem mais fácil para ele retirar a carne dos ossos de um animal, até mesmo dele matar algum animal, né? E aí, a gente segue para o período neolítico. Está aí na página 314, o segundo parágrafo aqui, ó, dessa partezinha amarela, ó. Destaca aí o nome período neolítico. Marca aí. E quais as diferenças que nós vamos ter do outro período para esse? Primeiro, vamos pensar que esses seres humanos... Quem está baixando a cabeça aí na sala, aí na frente, gente? A gente pensar que esses primeiros seres humanos, eles não tinham ainda o desenvolvimento intelectual. Então, eles começam a desenvolver a inteligência dele a partir da observação. Então, eles começam a observar tudo o que acontece e começa a formar o pensamento e o desenvolvimento intelectual. Então, é dessa forma. Só que isso também não é assim, de uma hora para outra, não. É com tempo, é devagar, é uma forma lenta. Aqui parece que eu estou dizendo que é tudo muito rápido. Não, a gente só está conhecendo as informações, mas isso foi um processo longo. Então, nós temos aí o que aconteceu nesse período também chamado de pedra polida. Por que polida? Porque agora eles vão começar a dar outras formas às pedras. Então, isso vai acontecer mais ou menos no final do período glacial. Esse período glacial é um período que começou a esquentar um pouco mais o planeta. Então, aquela parte que era todo momento glacial, uma parte mais gelada, começa a amenizar, né? E o que vai fazer mudança aqui no Neolítico, gente, é a agricultura. O homem desenvolve técnicas de plantio. Então, a agricultura é que vai ser, gente, a grande mudança para o desenvolvimento. Por quê? Ele observou que as sementes do fruto que ele comia, que jogava no chão, o que acontecia? Elas brotavam.
davam novos frutos. E aí ele começa a pensar, em vez de eu ter que ir lá na mata buscar, eu posso colocar essas sementes aqui, aonde eu estou. E aí ele começa a fazer agricultura. E aí, gente, faço eu a pergunta. Eu estou colocando as sementes aqui, elas começam a crescer, eu vou embora e vou largar isso, a plantação aqui? Não, você não vai ser mais um. Né? Então, se você vai plantar aí o homem seria, depois aí não vai ser mais nômade. Isso. Aí seria uma burrice deles, né? E eles estão desenvolvendo a sua inteligência. Então, eu estou plantando aqui, eu vou ficar aqui. Então, eles vão começar a se tornar sedentário. Sedentário. Né? Ele começa a ficar fixo. Sedentário é o contrário de nômade. Nômade está sempre mudando. Sedentário está fixo. Ele fica fixo ali, às vezes, a vida inteira, ou leva muito tempo para poder se mudar dali. Aí ele se torna fixo. Se ele está fazendo agricultura, ele vai construir sua casa. Gente, olha só como é que vai mudando. Ele agora vai construir a sua casa. E ele observou também que se ele pegasse 2 animais, um macho e um fêmeo, e colocasse num cercado, eles teriam filhotes, iam se reproduzir. E aí, o que vai acontecer? Eles vão ter o animal ali perto, eles não vão precisar mais ir lá na floresta para procurar os animais. E ficar caçando, né? Olha como vai facilitar a vida dele. Em vez dele sair para buscar alimento, para caçar, ele já tem isso tudo perto dele. Ele não precisa mais gastar aquele tempo. Aquele tempo que ele agora tem sobrando, ele vai observar outras coisas. Vamos ver o que ele vai observar. As técnicas de tecelagem. Eu falei aqui, ó, o processo lento. Eu até tinha dúvida e eu tirei a dúvida de que nessa época aí começou de que tinha acabado a época em que tinha pele de animal, aí depois eles começam a ver que dá para fazer com algodão. Isso mesmo. As roupas. Isso. Então, ó, domesticação, essa palavra domesticação é criar os animais, né? A gente tem animais domésticos porque estão sendo criados com a gente. Então, a domesticação dos animais, técnicas de tecelagem. Eles começam, gente, a perceber que várias plantas têm fibras. E aí, aquelas fibras, eles começam a puxar fios e começam a tecer, aí a formar os tecidos. Vamos ter bastante atenção nessas informações, estão na prova, hein, gente? Tá? Olha a prova, vem aí, semana que vem. Nada difícil. Quem compreender bastante o conteúdo não terá nenhuma dificuldade, tá? Então, eles começam a produzir os seus tecidos. Vamos ver o que mais eles tinham fazer. Começar o desenvolvimento de um comércio. Comércio, mas não comércio com moedas. Um comércio que a minha aldeia produz muito alimento, mas a outra aldeia, ela produz mais tecido. Então, eu posso trocar com ela um pouco de tecido por alimento. Então, isso é o comércio. Né? O comércio não é só envolvendo moedas, mas também troca, né, de mercadorias. Aí a gente tem aqui formação de clãs, porque o clã já é uma grande família. Não tem isso no livro de vocês, tá? Eu estou só dando essa explicação. Então, o que é um clã? Antes, a família é o quê? O pai, a mãe e os filhos. Você pode me dar presença que eu vou ter que sair. Que é Miguel? Sim, Miguel Fernandes.
Miguel Fernandes. Tia, você vai dar muita coisa nova? Que aí depois eu vejo na plataforma. Ah, depois você vê. A gente vai terminar esse capítulo agora. Tá? Faz os exercícios que está faltando e amanhã a gente vai trabalhar a correção dos outros exercícios, tá? Então, gente, nós vamos ter aí... A família era o quê? O pai, a mãe e os filhos, certo? O clã já é aquela grande família. É o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os tios, os primos, avós, tanto da mãe como do pai. Então... Avó, bisneta, neta. Isso, é aquele grupão maior, formando aí um clã, né? E a gente tem ainda aqui no finalzinho o surgimento da propriedade privada, né? Não é a privada do banheiro, não. Não é essa privada, é propriedade privada, é particular. Esse nome privada e propriedade privada quer dizer particular, né? Então, eu tenho o meu espaço aqui com a minha casa. Então, ela agora vai ser minha. Eu estou cultivando os alimentos, eu moro aqui, então é uma propriedade privada minha, é minha terra. Vai ser a sua terra também. Então, cada um, aqui é que começou a cada um ter o seu espaço particular, tá? Então, essas são as características do período neolítico. Olha aqui para mostrar a vocês isso que nós estamos falando bem. Ó, nós temos aqui, a imagem não é muito nítida, mas é uma imagem que representa bem a aldeia. Deixa eu colocar só um pouquinho. Então, aqui... outra coisa eu esqueci de comentar. No final do período neolítico, também começa as descobertas do metal. O que o metal é? O cobre é um metal, é tirado de rocha. Ele levado para ser aquecido, ele derrete. Como o ouro derrete, a prata derrete, o ferro derrete. Então, eles começam a perceber isso e aí começam a substituir as pontas das lanças por metais. E aqui, nessa imagem, a gente tem aqui, mais ou menos representado todo um processo de derretimento. Aqui, ó, nós temos um montezinho desse lado e do outro são os metais. Parece carvão. São os metais. Derreteram. Isso, que ele está colocando aqui dentro de uma vasilha que está no fogo. Aqui embaixo é como se fosse um fogão. E aí com lenha, né? E aí está colocando ali para derreter. Esses daqui, esses dois que estão segurando esse balde, já retirou de outro forno desse, ou de outro fogão, o metal já líquido, ó, e está colocando nessa forma. Para formar o negócio, o formato. Isso, para fazer o formato. Por exemplo, quando a gente faz o gelo na geladeira, a gente bota a água numa forma, quando tira, sai daquele jeito. Seria também mais ou menos isso. Esse que está em pé aqui no meio, ele já está com uma parte de um metal ainda morno e está batendo para dar forma. Que forma que ele vai dar aí? De uma faca, de um machado, de uma espada? Aí ele está fazendo esse trabalho. De uma lança, talvez, né? Oi? De uma lança, talvez uma lança. Também, pode ser. Também. Aí vocês percebem aqui também, olha só, que tem como se fosse um muro em volta dessa aldeia, ó, várias casas, tem uma entrada, olha só, tem uma entrada, como se fosse um portal, uma guarita, né? Que tem algumas pessoas que ficam ali em cima tomando conta para o caso venha algum invasor, e aí entra quem eles permitem entrar, né? É fazer uma certa proteção. E aí todo mundo tem uma função, um trabalho aqui. A gente percebe que tem animais aqui no meio da aldeia.
esses de cá já estão fazendo um outro tipo de trabalho, pode ser até mesmo a tecelagem, né? Estão tecendo fios de plantas para fazer tecido. Aqui a gente já vê a presença de uma mulher também, né? Então a gente percebe, esse outro aqui também já está fazendo um outro tipo de trabalho, como se estivesse serrando alguma coisa. Parece um arco. Exatamente, poderia ser um arco também, ou está construindo, né? Então a gente percebe que, ó, desse período Ou está fazendo fogo. também poderia. Não dá bem para a gente identificar com exatidão o que ele está fazendo, né? Mas a gente pode perceber, no geral, que esse período neolítico tem mudanças bastante radicais para o outro, né? No primeiro período, nada disso existia. Só caverna, eles só moravam em caverna. Isso. E aí eles só comiam carne, depois veio o fogo, e aí depois veio esse período que começou a ter casas, mas antes também a roupa, essas coisas. Isso. Já deu uma melhorada, já melhorou a vida do Muito, período né? histórico. Bastante. Isso. Aí, nós vamos ter agora, na página... isso que nós falamos aí, que eu comentei, gente, está tudo na página 315, tá? Tem avanços técnicos aí da cerâmica, usando já o metal, falando da criação dos animais, da agricultura, tá tudo aí, de uma outra forma, mas está mencionado aí, tá? E aí, para a gente finalizar agora, bom, essas aldeias sendo formadas, eles vão fazer essas aldeias próximos a rios. Então, nós vamos ter, no segundo bimestre, o início das civilizações. Isso aqui agora está na página 316. Aqui o mapa, tia, tem um mapa. Tia, você vai deixar algum dever na plataforma? Dever do livro que esteja faltando. Está faltando o dever para corrigir do livro? Não. Todos os deveres já foram corrigidos? Sim. Sim, até a 323? Não. Não, até Não. Amanhã nós vamos finalizar a correção dos exercícios, tá? Então, quem não fez, procure fazê-lo. Vamos terminar aqui esse conteúdozinho. Tá bom, tia, obrigado. Nada. Você já me deu presença, Miguel Fernandes? Já. Então, gente, aqui nós temos a civilização egípcia. A gente tem um detalhe aqui para ser chamado a atenção, que é o deserto do Saara. Essa parte aqui que eu estou passando o cursor, daqui para cá, é o continente africano, é porque aqui só está mostrando uma parte. Quando nós começarmos a falar dessas civilizações, eu vou mostrar o mapa para vocês verem aonde estão localizados. Então, o deserto do Saara, ele pega uma boa parte do norte da África. E o Egito está aqui ainda, passando aqui pelo meio, atravessando esse deserto, né? Mas a gente tem a salvação aqui do Egito, que é o Rio Nilo. Ó, os primeiros grupos humanos chegaram à região onde se formou o Egito atual, no vale do Rio Nilo, há cerca de 10 mil anos. Então, esses grupos, essas aldeias, eles não iam ficar habitados no deserto. Não tem como. Plantar, sobreviver. Então, eles se fixaram ao longo dos rios. Gente, nós vamos falar muito dos rios, da importância dos rios. Primeiro, para a sobrevivência. Segundo, para fazer a agricultura, criar os animais. Então, a água é essencial, né, para isso. Pode marcar, se quiser pode destacar, está aí no livrinho aí, ó. Os primeiros grupos humanos chegaram à região que formou-se o Egito há cerca de 10 mil anos, pode marcar.
Então, gente, nós vamos ter aí o rio Nilo, a gente costuma dizer que ele nasce no coração da África e desce. Aí algumas pessoas falam assim, ué, professora, mas está subindo. Está subindo porque nós estamos vendo ele em pé aqui, a imagem em pé. Mas o rio vai correr para desaguar no mar Mediterrâneo. Todo o rio corre em direção ao mar, né? É por causa que tem gente que acha que o rio está subindo, descendo, mas é por causa do mapa, mas na verdade é isso que Isso, na verdade, ele seria o contrário, né? Eu falo que em vez da gente estar vendo assim, a gente deveria ver assim. Aí ficaria mais fácil para entender, tá? Então, gente, a gente diz que o rio Nilo nasce no coração da África, porque é mais ou menos numa parte, mais ou menos no meio, mais um pouquinho para o lado esquerdo. E aí ele faz esse percurso todo aqui até chegar ao mar Mediterrâneo. O Egito, nós vamos trabalhar ele no próximo livro. Ele estava dividido, nesse momento inicial, em Baixo Egito, porque é a parte baixa, e Alto Egito. Cada um tinha um governante. Aí nós vamos conhecer como é que se procedeu aí esse momento desses dois governantes, tá? Outra coisa, aqui desse lado aqui, a gente tem o mar vermelho, fácil da gente identificar, ó, parece esses nossos dois dedinhos aqui, ó, fazendo assim, ó, né? Então, é o Mar Vermelho, nós vamos conhecer bastante sobre ele, né? Vamos falar dos egípcios, dos hebreus, de Moisés, mais à frente. Então, conheço do de Moisés. Isso. Então, essa civilização, ela se formou há cerca de 10 mil anos atrás. Tá? Isso é só para a gente ter a noção do que a gente vai trabalhar. E agora, na página 317, nós temos aí a Mesopotâmia, essa região aqui. Hoje, essa região, eu coloquei aqui, ó, é o Iraque hoje. A gente não encontra mais esse nome. Essa região formou-se depois o país Iraque, né? A Mesopotâmia é o nome de uma região do Oriente Médio localizada entre os rios Tigre e Eufrates, por volta de 8 mil... Que página? 317? 317, logo lá no início. Pode destacar isso aí, turma. Por volta de 8 mil anos atrás, né, essa região já era habitada por diversos grupos humanos. Então, nós podemos perceber, eu vou aumentar aqui para a gente ver melhor, ó, nós temos aqui os povos que vão chegar a essa região e vão ficar aqui. Acharam uma região com 2 rios, ó, beleza, é aqui que nós vamos ficar. Os assírios, amoritas, acádios, sumérios, caldeus. Então, esses povos, nós vamos conhecer um pouquinho de cada um. E esses povos, gente, eles fundam cidades. Ó, temos a cidade onde tem as bolinhas, são cidades. Uruk, Nippur, Lagash, Babilônia, Mas eles não viram o nome, eles viram, peraí, como é o nome mesmo? Oi? É da Mesopotâmia, eles ficam ali no lugar fixo, eles não mudam nesse tempo. Não, agora eles já são sedentários, né? Então, e outra coisa, ó, Mesopotâmia, só para a gente ter uma ideia, meso quer dizer meio. Então, potâmia, água. Então, são terras entre águas. Na verdade, entre 2 rios. Os rios Eufrates, aqui, ó, esse rio aqui, e o outro é o rio Tigre, né?
E esses rios correm em direção ao Golfo Pérsico. Eles desaguam nesse golfo. Então, gente, essas duas civilizações, os nossos próximos assuntos no segundo bimestre. Gente, tem tanta coisa maravilhosa para a gente aprender Sim. sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia. Muito legal. Bom, Esse nome é do mais estranho, mas aí é só o nome. o nome Mesopotâmia? Não, o nome de uma Eufrates e Tigre é estranho, mas Ah, é o sim. nome mesmo. Depois a gente se acostuma, é porque é novo que você está conhecendo. Agora, primeira coisa, encerramos o nosso conteúdo, graças a Deus, e as tarefas que tem no livro ficarão para casa. Eu já até passei 320, 320, 320, 321. 321 e 323. Ok. 24, tá? Até a 324. Pessoal da sala, já marcou aí a tarefa para casa? Agora, não adianta só marcar, vamos fazer hoje, porque o exercício é o quê? É rever o conteúdo que trabalhamos. Então, amanhã, na hora da correção, vamos tirar dúvidas, certo? Então, vai ficar essas tarefas aí para casa e vou fazer a chamada agora primeiro, antes de encerrar a aula, tá? Aguarda um minutinho. Vamos lá. Alexandre. Alexandro. Ok, tô vendo. Alice. Alana. Alana tá na sala? Alana Alana é presente, tia. A Alana tá aí. O nome de Sandro, é isso? Não, tia, o nome de Sandra é Enzo, tia. Sandra é Enzo. Eu, que tá com o nome de Sandra e Daiane é Enzo. Pois é, então, a Alana está na sala, está assistindo de casa? Sim, tia. Presente. Ah, tá. Vi agora, desculpa. Brian, Presente. Enzo Henrique, Presente. Giovanni, Presente. Gabriel dos Santos, Presente. Guilherme Martins, Guilherme Medeiros, Tia, ele pediu pra te avisar que ele não tava conseguindo entrar. Que ele tava. tá. Gustavo, João Duarte, Presente, tia. Tchau, tia. Até amanhã. calma, meninos, calma. João Duarte veio? Na sala. Tá. João Pedro. Tô aqui, tia, João Pedro. Oi. João Vitor Fernandes. Oi, tia, João Vitor tá aí? tô, tia. João Vitor Almeida. Presente. Kaique Rodrigues. Kaique Sereno. Presente. Luane. Marcos Felipe. Na sala, tia. Maria Helena. Presente. Maria Vitória. Miguel estava aí. Nicolas. Na sala. Rayane Pierassol. Rayane de Souza. Ok, Rayane. Renato. Robson Adriano. Presente. Tia, Oi.
Quem a senhora chamou? Pode sair? Pode, que eu acho que já vai ser liberado, né? Rian, Aqui na sala. Samuel. Oi, tia. Samuel, presente. Tainá de Souza. Tchau, tia. Tchau. Theo. Faltei. Tchau, tia. Theo faltou? Faltei, tia. Ah, engraçadinho. Samuel já chamei, né? Já. Tchau, tia. Faltou alguém? Acho que não, né? Não, tia, não sabe. Eles já vão ser liberados, Lorena? Sim, tia, tranquilo. Tá, obrigado, Lorena. A sala voltou a chamar a Agatha. Faltou chamar quem? Agatha. Ágata? Ué? Coloquei aqui agora. É aluna nova? Ué? Não tinha aqui na minha lista. Tá bom. Obrigado, então, gente. Até amanhã com os deveres. Obrigado, Lorena.